Bom dia a todos, aqui começa mais um Justiça e Democracia pela UOL TV, um programa da Associação Juízes para a Democracia. Hoje, 20 de maio, temos aqui uma convidada muito especial, a jornalista Maria Luísa Mendonça, que é doutoranda em Geografia pela USP e é uma das fundadoras e atual diretora da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. Vamos conversar com Maria Luísa, a quem eu agradeço muito a presença. Obrigada. E temos muito que conversar sobre questões de crise internacional, é nosso tema de hoje. Eu gostaria que você começasse o programa nos contando um pouco do que é a rede social, qual foi a razão da criação dela, como se deu, quem está envolvido nesse projeto. Então, a rede social é uma entidade de direitos humanos, mas que tem um compromisso de prestar serviço aos movimentos sociais. Então, nós temos acompanhamento jurídico, nós fazemos acompanhamento jurídico para movimentos sociais, movimentos populares, e também fazemos um trabalho de pesquisa e documentação, publicação de relatórios, materiais de educação popular também. Então, é uma organização de direitos humanos, digamos assim, engajada, né, com os movimentos sociais, com a luta concreta pelos direitos. E nós publicamos um relatório anual, né, o relatório de Esse aqui eu vou mostrar, ó. Esse aqui é o relatório anual de Direitos Humanos no Brasil 2010. Né? Todo ano Isso, vocês fazem? Todo ano, em dezembro, nós fazemos o lançamento desse relatório, que é uma articulação com dezenas de entidades. E ainda existe muito na sociedade essa ideia de direitos humanos como defesa de bandidos. Algo fora da realidade do dia a dia, né? Exatamente. E também acompanhamos, por exemplo, comunidades quilombolas. Um caso importante é o caso de Alcântara, no Maranhão, né, onde existe uma base espacial e existe, exatamente, existe muito conflito, né, e violação de direitos das comunidades quilombolas. Por causa da ocupação da terra, né? Exatamente. E lá é com o governo praticamente o conflito, porque a base é governamental, é federal, né? Exatamente, foi uma base implementada pelo governo brasileiro, né, no período da ditadura militar, mas que depois, na época do governo FHC, houve uma tentativa de acordo com os Estados Unidos para a utilização daquela base. E isso, então, gerou um protesto muito grande, né, um movimento, e que conseguiu barrar esse acordo, né? E houve também um trabalho importante com as comunidades quilombolas para entenderem seus próprios direitos, né? Se conscientizarem, né? Exatamente, principalmente baseado na Convenção 69 da OIT, né, que determina que as comunidades indígenas quilombolas tenham que ser consultadas sobre qualquer mudança em relação ao seu território, né? Então, a rede social, na verdade, também tem um papel, além da defesa jurídica, de fazer um trabalho de formação com as próprias comunidades para que elas entendam seus direitos. Instrumentalizá-la, né? Exatamente. Do próprio conhecimento do que elas podem ou não podem exigir, né? Exatamente. Você é uma pessoa que, por conta dessa atividade, eu sei que você tem uma grande experiência de viagens, de contatos internacionais. Vamos falar um pouquinho dessa questão hoje. O Brasil hoje está assim, você sai do Brasil, você vai em algum país da América Latina, todo mundo fala que o Brasil hoje é o cara, é a hora da vez. E a gente está assistindo no cenário internacional, especialmente no europeu, uma grande crise, uma crise que parece que não vai ser passageira e vai ser fundamental em transformações. Como é que está essa crise e como é que está o Brasil nesse cenário, parecendo que ele está meio fora e muito bem, não é? Isso é uma percepção real ou é uma enganação? Um equívoco? Eu acho que a gente, para entender a crise, é preciso a gente entender que no modo de produção capitalista, no capitalismo, que é um modo de produção mundial, né, já se iniciou como tal, né? Como tal, quer dizer, expandindo-se através dos processos de colonização e tudo isso, no
no seu início, é importante entender que essa crise ela não pode ser compreendida somente a partir de uma perspectiva dos estados nacionais, né, do espaço, digamos assim, dos estados nacionais. Mas é importante a gente entender como um processo simultâneo que o capital faz um movimento simultâneo de expansão e crise. Então nós vemos, por exemplo, que ao mesmo tempo que aconteceu uma crise severa nos países centrais, digamos assim, do capitalismo, na Europa e nos Estados Unidos, né? Ao mesmo tempo se criou uma imagem de expansão econômica no Brasil e em outros países periféricos, digamos assim. Mas essa expansão, no nosso entendimento, ela se dá não como um processo de desenvolvimento, como normalmente é entendido, né? Porque se a gente analisar a própria palavra desenvolvimento, o que significaria? Desenvolvimento significaria um movimento contínuo, progressivo, né? Contínuo, para se chegar a um patamar ideal, né? E que patamar é esse? Que patamar seria esse? Seria o sonho americano? Né? Para onde vamos? Para onde vamos? Ou seria o bem-estar social supostamente europeu que nós vemos justamente desmoronar nos últimos anos? Quer dizer, que tipo de desenvolvimento é esse? Né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos nós vemos que a crise ela atingiu um setor muito amplo da sociedade, né? Não foi uma coisa isolada, quer dizer, ela apareceu como uma bolha imobiliária, quer dizer, justamente a partir de um processo de especulação imobiliária e de um suposto crescimento, mas baseado no crédito, no acesso a crédito individual e, por causa disso, no endividamento das famílias, né, dos indivíduos. O cidadão individualmente. Exatamente, né? Quer dizer, foi um desenvolvimento baseado basicamente num crédito para consumo, que é muito parecido com o que nós vemos atualmente no Brasil. Quer dizer, essa nova classe média brasileira, quer dizer, o que caracteriza essa nova classe média brasileira? É o acesso ao carro, à geladeira, à televisão, baseado no crédito, né? Então, até que ponto esse tipo de crescimento é sustentável na medida que causa o endividamento das famílias, né? Então, esse é um ponto. E nos Estados Unidos, por exemplo, houve a perda de moradias de mais de 7 milhões de famílias. E quando uma família é despejada num determinado bairro, todos os imóveis se desvalorizam, ou seja, aquelas pessoas que estavam pagando suas hipotecas já estão endividadas. Quer dizer, houve um processo severo de endividamento e agora com cortes também orçamentários na saúde, na educação, ou seja, as pessoas perdendo suas moradias e ainda perdendo direitos básicos. Né? Então, quer dizer, nós temos que perceber que, além do suposto desenvolvimento brasileiro está baseado nesse tipo de acesso a crédito, né, nesse tipo de crescimento, digamos assim, não estrutural, mas eu acho que é mais contingencial, digamos assim, ele também tem sido baseado num violento processo de expansão de grandes empresas nacionais e internacionais sobre nossos recursos naturais, que também é muito perigoso, né? Nós vimos um avanço violento dos monocultivos, do monocultivo de cana para a produção de etanol, basicamente para exportação, quer dizer, papeleiras na exatamente, região sul do as país. Papeleiras da soja entrando na Amazônia, quer dizer, continuamos organizando a nossa economia, a nossa agricultura a partir de uma demanda externa, né? Que na verdade é um setor que não, no nosso entendimento, ele não produz soja, cana, ele produz dívida e ele produz passivo ambiental, né? Porque esse setor é altamente dependente em recursos públicos, né? Há uma rolagem de dívida todos os anos de bilhões de reais. E com impacto enorme na natureza. E com impacto enorme, que são bens naturais importantes, né? Patrimônio do Brasil, patrimônio né? do Brasil que deve ser preservado, né? Então, por exemplo, toda essa discussão sobre o Código Florestal,
que o deputado Aldo Rabelo coloca como sendo supostamente nacionalista, na verdade é uma proposta que vai entregar nossos recursos estratégicos, né, para grandes empresas que controlam a agricultura brasileira. Quem é o agronegócio brasileiro? É a Cargill, é a Monsanto, é a Syngenta. São todas empresas internacionais. Empresas internacionais que controlam a produção e a comercialização de grãos, basicamente, de produtos primários para exportação. O Brasil, atualmente, 75% do que o Brasil exporta é produto primário, né? É baseado na mineração, quer dizer, na extração mineral e na exploração dos nossos Continuamos como o século XVIII, XIX, quando o Brasil tirava o ouro de Minas Gerais e mandava para a Europa. Hoje a gente vai falar, os portugueses, espanhóis tiraram o ouro. A gente continua com a mesma fragilidade e exposição a essa extração de nossas riquezas. E se tornou, não só o Brasil consente isso, mas é a política dominante. E ainda fala que está se desenvolvendo a partir disso. Exatamente. Quer dizer, houve o ciclo da cana lá atrás, né? Depois o ciclo do café e agora nós voltamos para o ciclo da cana. Essa aliança que está se montando no Congresso para livrarem o Palocci em troca da entrega do Código Florestal. Usando o Código Florestal. Isso é um absurdo. Olha, eu só vou falar uma coisa. Essa proposta do Código que está para ser votada vai simplesmente acabar com o Pantanal. O Pantanal vai desaparecer. Fora as outras catástrofes, né, climáticas, tudo isso. Mas é uma proposta absurda. E vão negociar para perdoar o Palocci. A ideia é, vamos livrar o Palocci, a bancada ruralista está dizendo, vamos livrar o Palocci, mas em troca vocês deixam a gente transformar o Brasil num grande celeiro para a plantação de soja e de cana. Será que foi o agronegócio que pôs ele na cabeça dele a prêmio? Parece que foi. Parece. A notícia que a gente tem de Brasília é justamente isso. A gente vai colocar a questão do Palocci nesse momento em pauta, justamente como barganha para votar o código do jeito que a gente quer. Porque lógico que já se sabia disso do Palocci há muito tempo, não pode aparecer agora. Então, internauta, vamos fazer o seguinte, vamos entrar na internet, vamos assinar todos os abaixo-assinados. Nós elegemos esse povo, nós temos que agora ir lá e pedir que o nosso voto seja honrado. Eu acho que a gente tem que usar esse instrumento da tecnologia que é a internet para fazer grandes movimentos, né? Existe na internet já um baixo-assinado correndo para se combater. Eu convido todo o internauta aí que faça isso e reproduza nas suas redes, porque eu acho que é um momento histórico importante. Nós vamos deixar o Brasil de graça?